tudo bem com vocês? Todos bem? Olá, pessoal. Bom, então vamos iniciar. Esperar só o vídeo estabilizar. Aí. Vamos iniciar com a prece, aí a gente começa o estudo novo hoje. Pai de infinita bondade, estamos aqui hoje, iniciando um novo livro, uma nova obra do nosso irmão André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Como comumente temos feito nos nossos grupos de estudo, estudando as obras magníficas, fantásticas deste Espírito amigo. Hoje vamos iniciar mais uma obra, mais um estudo. E por isso pedimos a Tua proteção, Senhor, Teu amparo, para que possamos nos desenvolver da melhor maneira possível, compreendendo as lições que o nosso irmão nos traz e colocando em prática esses ensinamentos em nossa vida, nas nossas relações com as pessoas, com os familiares, com os colegas de trabalho, com conhecidos, com todos. Que possamos realmente assimilar todo o conhecimento que vai ser trazido e associando sempre ao Evangelho do Cristo, que é a base da nossa doutrina espírita, possamos nos tornar espíritos melhores, pessoas melhores, e fazer o nosso caminho evolutivo, Senhor. Maria Santíssima, a Mãe espiritual de todos nós, permita que em Teu nome iniciemos o nosso estudo, as nossas tarefas de hoje. Graças a Deus. Bom, boa noite então a todos. Boa noite, pessoal. Nós então vamos iniciar um novo livro, né? Como a gente sempre faz. A gente começa um livro do início, vai até o final desse livro, estudando pausadamente, sem pressa, né? Para a gente compreender bem esse estudo aí, as lições. Tá bom? E o livro que a gente inicia hoje, e vai aí provavelmente um semestre, 2 semestres, talvez. Acredito que esse semestre com certeza, né? Com certeza, talvez o ano inteiro, o ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem. Então, quem quiser acompanhar conosco, a gente também vai estar aqui no Facebook, por enquanto só no Facebook, né? Mas a ideia é que quando puder ter a abertura da casa, todos estão convidados. Tá? A gente está aqui no bairro de Interlagos, bairro de Socorro, então todos estão convidados, quem estiver aqui por perto, quiser vir quando nós reabrimos, e nós vamos avisar quando for reaberto a casa, mas pelo Facebook a gente vai continuar fazendo a transmissão do estudo. Também podem ficar à vontade de acompanhar com a gente, tá bom? Especialmente quem está mais longe, né? Hoje começando gente nova aí, tudo bem, Lene? Obrigada por estar presente conosco. Erasmo, obrigada também. Jéssica, gente nova aqui acompanhando esse estudo. É muito importante esse estudo. Esse, gente, é o 12º livro da série André Luiz. Série André Luiz, não é? A Vida no Mundo dos Espíritos é chamada a série André Luiz. São 13 livros que o André Luiz traz para a gente, começando com o livro Nosso Lar. Aqui na Casa Maria de Nazaré, desses 13 livros, provavelmente tenhamos estudado, Daniel, uns 8 já. Por aí, tá? A gente estudou muitos desses livros inteirinhos. Não é? O último que nós finalizamos foi o No Mundo Maior. Alguns de vocês acompanharam desde o começo dessa pandemia, quando começamos a transmitir. E esse livro hoje foi escolhido pelo grupo, e foi muito legal o grupo ter escolhido, o nosso grupo aqui da nossa casa, ter escolhido estudar esse livro. Por quê? Porque esse livro fala de uma atualidade muito grande, não é? De coisas importantíssimas que estão acontecendo hoje na nossa vida. 2020. Eu não sou muito boa de conta. Para quem é bom de conta, vamos lá. Quantos anos foi trazido esse livro? Esse livro foi trazido em 1963. Então, tem bastante tempo, não é? 57 anos? 57, o pessoal aqui das contas, bons de contas, né? Então, esse livro, gente, ele tem, na primeira edição, ele já conta com 57 anos.
E ele é muito atual, bastante atual. Ele está falando de uma questão que no Livro dos Espíritos, o Kardec tratou disso só em 3 perguntas. A questão sexual, não foi assim muito abordada. Então, por isso que muitas casas espíritas, muitos espíritas às vezes falam, olha, essa questão sexual é algo que não dá muito para trazer, né, no meio espírita, numa palestra, num estudo, porque a gente não tem elementos, não tem estudo suficiente. Isso não é verdade, tá? O André Luiz, tanto nesse livro, ele dedica esse livro inteirinho, um livro extenso, tá? Pela psicografia de Chico Xavier e pela psicografia do Valdo Vieira, quando o Chico Xavier trabalhou com aquele outro médium psicógrafo, Valdo Vieira, não é? E os dois, gente, eles fizeram uma parceria, são 455 páginas esse livro, não é? E a primeira parte foi psicografada pelo Valdo Vieira. O livro, ele é composto de 2 partes, né? Um primeiro momento, até aconteceu uma coisa que eu não vou contar, tá? Importante, que aconteceu, assim, foi um marco no livro, tá? E depois a segunda parte do livro, ele até começa no primeiro capítulo de novo. Então, são 20 capítulos a primeira parte e depois mais 20 na outra parte. Mas é interessante porque é um livro de um conteúdo imenso, e pasmem, ele está relatando a vida somente de um grupo, tá? Diferente dos outros livros do André Luiz, que o André Luiz, assim, ele vem com um instrutor espiritual, ele vem aqui para a Terra, ele faz um estudo sempre baseado em diversas histórias de diversas pessoas. Para quem acompanha, quem estuda André Luiz, eu adoro, não é? Estudar André Luiz, para mim, é uma coisa assim de ler e reler, um livro atrás do outro, porque é muito conteúdo. Ele é, de verdade, o complemento da doutrina espírita, dos fundamentos mais importantes da doutrina espírita, do Kardec. O André Luiz, com a sua obra, ele complementa profundamente. E aí, eu estava falando para vocês, essa questão da sexualidade, não é? É lá no Livro dos Espíritos, está na página, na lição número 200, tá? Então, tem a 200, a 201, e a 202. São só 3 perguntas. E a pergunta clássica que tem, tá? Que o Kardec faz para os espíritos. Ele diz o seguinte: os espíritos têm sexo? Será que os espíritos têm sexo? Agora, a resposta, quase sempre, quando a gente, assim, para quem estuda pouco, ou mesmo para quem está chegando na doutrina espírita, só leu essa pergunta e a resposta. Geralmente as pessoas falam assim, não, os espíritos não têm sexo. Será? Olha aqui o que ele responde. Ele fala, não como o compreendeis. Quer dizer, ele não falou não, categoricamente. Como muitas vezes os espíritos respondem às questões que eram colocadas por Kardec, elas respondem categoricamente, não, sim, aqui não. Ele fala, não como o entendeis. E aqui amplia, olha aí. Ele amplia a resposta depois dessa vírgula. Não como o entendeis. Aí ele diz, porque os sexos dependem do organismo. Quer dizer, feminino e masculino depende de quê? Do sinal morfológico. Vagina, pênis, testículos, ovários, tá? Então, assim, um aparelho reprodutor feminino, um aparelho reprodutor masculino. Isso significa matéria, corpo, físico. Agora ele diz uma outra coisa, ele diz assim, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Aí ele põe um ponto e continua. Entre eles, quer dizer, entre os espíritos desencarnados, o que acontece, tá? Entre eles, há amor e simpatia baseados na semelhança de sentimentos. Aqui já dá para a gente fazer uma excelente introdução nesse livro que a gente vai ler. Porque, assim, esse livro ele vai falar de amor, ele vai falar de sentimentos, ele vai falar de simpatia. Consequentemente, ele vai falar de ódios, ele vai falar de rancor, ele vai falar de antipatias, tá? E vai falar bastante de emoções descontroladas. Então, é um livro profundo que a gente vai começar a estudar hoje com vocês, tá? Vamos lá, começando. Hoje a gente pega, primeira coisa, esse livro começa com uma prece de Emmanuel. Emmanuel é mentor do Chico Xavier, não é? Para quem lá lembra, né? Chico reencarna com a missão de trazer tudo que trouxe aqui um grande apóstolo
o Chico Xavier, e ele vem sob a supervisão de um espírito de grande hierarquia, chamado Emmanuel, não é? E aí, Emmanuel, ele abre esse livro com uma prece lindíssima que chama Prece no Limiar. Eu pensei só algumas coisas para a gente poder estar estudando juntos, tá? Então, vamos lá. Ele começa o livro, Pai de infinita bondade. Ele fala mais algumas coisas na prece, que vocês vão ler lá. Ele diz o seguinte: permitiste ao nosso André Luiz traçar, em lances palpitantes da existência, alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino, fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeaste de esperanças eternas. Já começa uma coisa interessante para a gente começar a analisar. Ele usa a palavra permitiste. Não é? Então, ele já começa falando, Emmanuel, com Deus, ele está fazendo diretamente a prece com o Pai. Emmanuel sempre nas preces se dirige a Jesus. E já começa a me chamar a atenção, porque o tema é tão sério, é tão forte, é tão grave na nossa vida essa questão da sexualidade, que Emmanuel se dirige ao Pai. Vamos anotar, tá? E ele diz assim que ele está pedindo, né? E ele está dizendo que permitiu, que o Pai, que Deus permitiu a André Luiz traçar, alinhavar, quer dizer, trazer uma história, mostrando para a gente o quê? Lances palpitantes da existência. Alguns conceitos da espiritualidade superior. E é bom que eu vou repetir isso muito durante esses meses que nós ficaremos juntos. Esses conceitos não é da velhota que vos fala de 63 anos. Daniel dá muita risada, mas é verdade, não é? Que às vezes fica parecendo assim, nossa, Cida, quadradinha, que ideia é essa? Ela vai falar agora de sexualidade desse jeito, não tem nada a ver. Se atualiza, criatura. Olha, conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas. Então, quer dizer, ele está falando que tirou uma fotografia nossa, velho. Ele está falando de quem? De nós. Da nossa realidade, né? A gente vai se identificar, nós, talvez não com a história, com as histórias tão tristes, então podemos até se identificar, mas o contexto geral do livro a gente se identifica. Né? É um alerta para nós. É uma grande alerta, porque a gente vai observar, gente, nesse estudo, que muitas vezes a gente não se identifica na atual reencarnação. Mas esse livro, a primeira vez que eu li, há muitos e muitos anos atrás, que eu ganhei essa coleção do meu marido, essa coleção do André Luiz, eu ganhei de presente de Natal, no primeiro Natal espírita, em 1980, primeiro Natal em que eu era espírita, 1979. E aí, eu fui lendo os livros um atrás do outro, quase que engolindo aqueles livros todos, e esse livro me impactou bastante, porque a gente, às vezes, não se identifica com essa história na atual encarnação. A gente não relembra, a gente já falou disso algumas semanas atrás, de não lembrar o passado e o porquê, mas se a gente pôr a nossa cabecinha no travesseiro, alguma coisa desse teor passou pela gente, tomara que não passe agora. Também se passar, vamos tentar tirar isso da nossa vida, mas de alguma forma já passou. Já passamos por essas histórias. Por isso que ele fala que nossas realidades, não é? Ele não está falando da realidade dos personagens. Nossa. Está falando de nós, ele nos incluiu, tá? Achei lindo demais, Emmanuel, colocar nessa prece a lembrança, olha cá. Queremos recordar Jesus naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Então, eles trouxeram, né, os escribas e fariseus, para quem lembra lá, não é? Aquela história daquele momento em que pediram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, foi o jeito que eles falaram com ela, né? E a sua lei, o que diz? Aí Jesus vai e devolve. E vocês o que dizem? Na lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada.
É a tal daquela velha sentença, não é? Essa mulher foi encontrada. A lei manda apedrejar, tu, porém, o que dizes? E aí, o que Jesus vai e fala para aquele pessoal, né? O mestre, primeiro, ele contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, que eu acho lindo, Emmanuel, colocar isso na prece. Não eram zeladores de Deus. Porque naquela época, hoje muito menos, ainda bem, né? Mas ainda existem. Não os zeladores de Moisés, como diz o Emmanuel, mas existe o olho por olho, dente por dente, que era basicamente a lei dessa época, né? E aí você vai continuar falando, e na narrativa do primeiro capítulo, ele fala que não adiantava o Jesus querer, né, dar uma lição de moral, mudar o conceito. E aí ele dá a prerrogativa da resposta dessa forma, né? Então é bom que a gente observe algumas... Tudo na doutrina espírita, gente, a gente tem que tirar a essência das entrelinhas, não é? E assim, é demais quando ele fala zeladores de Moisés. Porque eles são zeladores do quê? Humanos, do nosso preconceito, da nossa intolerância com relação ao comportamento do outro, né? Os zeladores do sectarismo, da rigidez, não é? Zeladores daquela coisa assim que a gente faz de conta que somos e não somos, absolutamente. Que às vezes a gente põe uma máscara no rosto, os religiosos, todos os religiosos, não é? Nós temos aquela fase, né, que a gente pega a religião e a gente coloca ela como uma máscara de bondade, sabe assim, porque eu sou o representante de Moisés. E os zeladores de Moisés estavam lá, não é? E aí, porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos por vindouros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, esse livro, gente, chocante. Tem momentos desse livro que impacta tanto, que você vai ler e você vai chocar tanto, que você vai fechar a página e falar, nossa, chega. Porque é um livro forte. Vai trazer uma realidade sexual forte das personagens desse livro. E aí, tem momentos que muitos de nós, quando lemos esse livro, especialmente quem vai ler pela primeira vez, vai falar, nossa, meu Deus, não é? Meu Deus, que situação é essa? Nossa, essa criatura não devia fazer isso. E a gente vai lá nos nossos diálogos mentais, né? Porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque fez... Vamos parar um pouquinho. E aí acho que vale a mesma resposta, né? O alerta do Cristo para nós hoje. Quando a gente faz esse julgamento mental. Sim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Em termos sexuais, o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, vai lá também, capítulo a capítulo, dá uma lidinha, livretinho de 135 páginas, vai lá ler Vida e Sexo de Emmanuel, quando ele fala de homossexualismo, quando ele fala, tá, de separação conjugal, quando ele fala de casamento, a gente trouxe aqui, não é? Quando ele fala de divórcio, é legal a gente dar uma lida também, tá? E aí Emmanuel continua e encerra a prece dele, mais ou menos, dizendo que Jerusalém agora é o mundo, tá? E aí depois ele faz o encerramento lindo da prece, que a gente não vai continuar nessa prece, que tem bastante conteúdo, mas eu sei que vocês vão lá ler, tá? Só falando uma coisa, nas quartas, a gente faz o grupo de estudo, vocês, por favor, todos que estão aí do lado, né, vendo a gente, pode comentar, fazer pergunta. A ideia do grupo de estudo é essa. Tá? Sim, então, a interação de vocês é importante. Sim. Então a gente vai estar interagindo com todo mundo aqui, tá? Tanto poucas pessoas que estão conosco hoje presenciais, quanto vocês, tá? E aí Emmanuel finaliza essa prece assim de um jeito muito lindo, né? Dando algumas dicas para nós. Ele diz, na prece ainda, ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra, nossa, 57 anos atrás, imagina se o Emmanuel fosse fazer essa mesma prece hoje, tá? Como é que tá, gente? Quais são essas lutas gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra? São forças do mal,
que de repente pegam essa energia sublime de tanta gente, vampirizam nas grandes festas. Antes eram os bacanais de Roma. Eu nem vou citar quais são os atuais agora, Então, para não me você dizerem fala, né? preconceituosa. Mas você fala, como que seria a prece do Emmanuel, né? Hoje, se o livro fosse escrito hoje. E eu me arrisco a dizer que seria da mesma forma. Sim, Seria sim. da mesma forma. Seria da mesma forma, talvez com um pouco mais de contundência, gente. Porque olha o tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra, lutam e não vão vencer, porque o mestre está no comando, não é? Ele está no comando do barco, o leme está na mão dele, tá? Aí ele fala que enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo. Quer dizer, quem enviou? O nosso Pai. Ele enviou para quê, gente? Para serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. Por mais que a gente tente deturpar essa questão do amor, achando que o amor está lá num chakra genésico, tá? Lá num chakra genésico que às vezes é muito atuado, é muito vampirizado, é muito instigado, não é? Exacerbado, estimulado até mesmo com químicas. Não tem jeito. Aqui no chakra cardíaco, aqui nessa região do coração, aqui nesse chakra maravilhoso do frontal para a gente discernir, pensar e discernir, e acima de tudo aqui no chakra coronário, que é a nossa antena da alma com o Pai, com Deus, com o cosmos, a gente recebe forças muito mais fortes, tá? Para quê? Para temperar. E o Evangelho do Cristo, dentro da doutrina espírita, vem esclarecer tudo isso, acerenando o nosso coração para que a gente entenda que o amor é de essência do Evangelho, não é? É a essência de Deus. Todos nós sentimos amor uns pelos outros. Só que quando a gente deturpa, a gente sofre. E ele termina dizendo que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. Que o sexo é legado sublime. E ele põe uma coisa importante mais depois, Dani. E que o lar é refúgio santificante. Por que será que Emmanuel fala, logo depois de falar que o sexo é legado, quer dizer, é um talento, é um tesouro que a gente recebe de Deus, não é? Uma herança divina, sublime. E em seguida ele fala do lar. Ele está associando uma coisa com a outra. Né? Ele está associando uma coisa com a outra. E ele está dizendo que ali é o lugar de exercer o sexo. Desculpa aí, tá, gente? Tá? É no lar. Desculpa aí. Para quem se ofendeu. Mas aqui a gente vai ter que ter um papo direto e reto, como diz o nosso irmão Ricardo, não é? O nosso irmão das pílulas do Evangelho, não é? Ele fala assim, vou ter com vocês um papo direto e reto. Aqui nesse livro não vai dar para ser diferente, não é? E ele fala aqui, ó, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência. Ele usa a palavra plasmar. Plasmar significa materializar. Materializar. Fazer com que a energia se torne material. Então, o amor e o sexo, caminhando juntos, necessariamente, e quando estão dissociados também, eles plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. E a gente vai ver isso nesse livro. A gente tem que ver que o ato sexual, né, ele é algo divino, sublime, né, quando ele é feito com o amor. Né? E num dos livros do André Luiz, ele diz, né, que quando o companheiro, a companheira, né, o casal está durante o ato sexual, os espíritos, os protetores, quem quer que seja, se retiram. Missionários da luz, tá, gente? Fica somente o casal. Porém, quando esse ato sexual não é feito com amor, com respeito, aí a gente dá vazão para entidades vampirizadoras, que é aqui o livro, uma das coisas que o livro vai abordar. Né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Por isso que o Emmanuel, uma das coisas que ele associa o respeito ao lar com o ato sexual. Né? E aí, gente, depois dessa prece linda, o André Luiz faz a introdução numa página curtinha do livro, tá? E aí eu pensei também só alguns pedacinhos. Ele começa dizendo, André Luiz agora, sexo e destino.
amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Então é um livro que foi tirado de uma experiência real, contando uma história de personagens reais, não é ficção, não é um livro de ficção, tá? E aí ele está falando desses temas, então por isso que eu convido vocês todos a estarem conosco nas próximas semanas até finalizar esse estudo, que vai valer muito a pena, inclusive de vocês participarem com a gente, tá? Trazendo as vossas perguntas para que a gente, se puder, estar esclarecendo, ou se não, na semana seguinte a gente vem, estuda e esclarece. E a Beth, você coloca que é isso mesmo, né? A gente estava falando do ato sexual sem respeito, sem amor, né? Vigilante, é isso que você falou, é fora do lar também, né? É isso, o ato dentro ou fora de lar. Seja dentro do lar, às vezes você está no seu relacionamento e você está com pensamento de desrespeito, pensando em outra coisa. Uma outra pessoa, triangulação, quadrigulação. Né? Não sei nem como fala esse vocabulário. Como também você procurar fora do lar, né? O esposo ou a esposa que vai fora do lar e procura uma terceira pessoa. Dessa forma mesmo que você está colocando. Tá? E aí, todos esses temas importantíssimos da nossa vida, né? Essa questão do nosso destino, do sexo, do amor, da consciência, da liberdade, do compromisso, da culpa, do resgate, né? Da reencarnação. Você diz que o trecho que o André Luiz traz é curtinho, mas só esse parágrafo, a gente poderia falar aqui, talvez por semana. Né? Que são temas importantes, não é? Da nossa realidade aí, que mexem com a gente muito, e a gente vai ver daqui a pouquinho o quanto mexe. Família é uma coisa que mexe profundamente com a gente. Aí ele fala aqui, né, o que eu já disse para vocês, os nomes dos protagonistas desta história real foram substituídos por óbvias razões, e que é presente biografia de grupo, né? Uma presente biografia de grupo. Então, ele fez lá uma biografia, ele vai analisar personalidades diferentes nesse livro, é muito interessante. Na verdade, acho que a maioria dos livros dele, ele substitui. Ele substitui, todos, né? Coloca nomes muito engraçados que a gente até ri muito, né, Daniel? Os nomes que eles colocam, né? Então, assim, a Lene está falando aí que com o Espiritismo a gente aprende, né, que a sexualidade humana é uma manifestação energética, e verdade, é uma troca de energias. Tanto é que as criaturas que são ligadas à sexualidade, dividindo, né, a sua sexualidade com diversos parceiros, ela não se preenche, ela se esvazia, tá? A gente percebe ao longo do tempo, não é? Quem conhece um pouco de comportamento humano, analisa um pouco como é que essas pessoas terminam tendo um rosto, uma face mesmo, né? E uma própria vida, que às vezes a pessoa fala, eu vivo com um cansaço, uma languidez, uma sensação, às vezes tentam substituir, dar uma pilhada aí com álcool, com drogas, né, para ver se dá um up, mas não dá um up não, vai realmente se sentindo depauperado, porque com cada uma das criaturas que a criatura se relaciona sexualmente, ao invés de existir uma troca energética natural, de eu dou e eu recebo ao mesmo tempo, eu dou e recebo com uma pessoa, depois eu vou lá e dou e recebo com a outra, daqui a pouco eu só estou dando, estou esvaziando. A gente vai falar disso. Esse livro vai trazer para a gente uma análise muito profunda dessa questão da sexualidade. Falou, a gente vai, né, para a gente entender e compreender junto esse livro, vai ser pancada atrás de pancada. Não nossa. Não. Como é que ele falou lá da espiritualidade superior, né? Vamos toda hora voltar aqui. A gente vamos pôr para eles, mas é deles. A obra é deles. Os ensinos são deles. Então, o ato sexual, quando você se compromete a ter um ato com alguém, você não está simplesmente fez e vai embora para sua casa. Não gruda assim com a pessoa e vai embora para sua casa. Não funciona assim. Você vai grudar com a pessoa, fazer todo o ato que seja, e aí você vai trazer junto. Você leva a pessoa com você. A energia, como diz a Lene, da pessoa. E se tiver o amor envolvido, a energia vai ser sempre boa. Sim. Se não tiver o amor envolvido, oh meu Deus. E respeito, né? Amor e respeito. Então, dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades, né? O André Luiz está falando com quem vai ler. Olha, eu estou falando para vocês que não foi tirado um só tio das verdades que a entretecem. Verdades da verdade. Que tem coisa ali muito forte, que fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo em passagens numerosas a luz de nossas esperanças
e o amargo sabor de nossas lágrimas, porque assim, na hora que as criaturas vão se reconciliando e vão se redimindo, já do meio do capítulo em diante, especialmente no final, não é? Nos 4 últimos capítulos maravilhosos desse livro, a gente vê quanto que essas criaturas, de repente, conseguem se redimir. Porque é interessante, porque Deus faz isso com a gente, né? Ele vai dando corda, vai dando corda. E aí a gente se enforca, mas ao mesmo tempo depois ele vai lá e dá um jeito de alguém lá ajudar a gente a desamarrar a corda do pescoço e usar a mesma corda, sabe para quê? Para subir. Né? Porque a gente entra num poço, né? Além de se enforcar, a gente ainda cai num poço. Depois a mesma corda a gente vai usar para subir, tá? E aí, gente, ele continua. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual? Ah, tá. Aqui já começa o primeiro capítulo, tá? Aí aqui já começa o primeiro capítulo, que não tem nome. O André Luiz, nesse livro, ele não dá um nominho pro capítulo. É um livro diferente nesse sentido, tá? Todos os nomes ele põe lá, né? Resgate necessário, reencontro, né? Agora ele titula o capítulo. Esse livro é um livro que ele não titula. Eu acho até porque é tão forte que não dá para titular. É melhor não titular. É melhor não titular, não é? E aí ele começa dizendo aqui no primeiro capítulo, ó, qual acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Então ele já começa trazendo para a gente um conceito muito forte da doutrina, não é? Que lá, o que o Kardec chamava de erraticidade. Espíritos errantes. Lembra lá do livro dos Espíritos? Espíritos que estão desencarnados, esperando novas reencarnações. Então, nesse momento, lá no plano espiritual, também nós estamos lá, não é? Quando a gente desencarnar, naquela coisa de estarmos num grau de sofrimento, de expectação, quer dizer, esperando alguma coisa acontecer, não é? E geralmente fazendo um grande balanço da existência. Especialmente quando os erros foram grandes aqui do lado de cá, tá? E aí ele continua falando, sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Então, é legal para a gente que é espírita, a gente começar a observar, não é? Aliás, quem já falava isso é o João Evangelista. Endireitai as vossas veredas. Presta atenção, criatura. Qual é o caminho que você está trilhando? O que você está fazendo? Por quê? Porque chegando lá no plano espiritual, gente, não deve ser brincadeira. Não deve ser, não. Tá? Sim, porque chegando lá, existe de verdade um encontro da gente com o quê? Com o espelho. Ninguém vai ficar julgando com o dedo, não vai ter juiz, nada disso. Mas a gente vai encontrar o quê? Eu acredito, às vezes eu fico pensando que desencarnar é entrar num quarto de espelho. Para onde você vira, você está se enxergando. Você imagina? Se a gente fez da nossa vida um horror, é sério. E aí ele fala aqui, ó, no entanto, atravessada a fronteira de cinza, né, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Né? Porque a gente sonha, muitos de nós, especialmente quem tem uma religião diferente da doutrina, que a doutrina espírita é clara, objetiva, não tem muito o que esconder, a não ser que a gente realmente esteja com a doutrina acreditando, aceitando partes. Mas se a gente aceita todos os ensinamentos, não tem como não. Você não perceber. Não sei, eu acho que não dá para não perceber o próprio comportamento, não é? E aí não tem jeito, você desencarnou, não adianta achar que vai ter um momento que a gente vai anestesiar a consciência, a lembrança. Estou rindo da Lena, que ela escreve, ai que medo. É mesmo. Eu não sei, Lene, se seria uma questão de medo, eu acho que dá mais um peso, né? Ai que peso. Sabe? Aí que peso, que pesa a responsabilidade. Parece que eu fui antes de ontem, terça-feira, né? Eu fui no fisioterapeuta, colega dele. E aí o rapaz teve um momento que ele pegou assim e falou assim, fez assim, e é um rapaz mais alto, sabe? Ele pegou e pôs as mãos nos meus 2 ombros, que estão com probleminha, e ele pôs assim um peso. Aí eu senti assim, ele ainda brincou comigo, ele falou, você precisa pôr o ombro para trás, porque você anda
curvada, eu falei, tenho sentido muito peso mesmo, não é? Então a gente às vezes sente aquela coisa pesando, é isso que a responsabilidade perante um monte de coisa da nossa vida faz a gente se sentir assim, carregando um peso maior. Tá? E a doutrina espírita termina sendo algo que aclara muito a nossa mente para o que a gente está fazendo. Tem a consciência que a doutrina está aí, né, com todas as características dela, de ser um consolo, a gente, sabendo do erro que é fazer certas coisas, e lutando para não fazer, a gente vai perdendo o nosso medo. E depois não dá para não errar, né, gente? É fantasia, né? Fantasia que a gente não vai errar, não vai fazer coisa errada pensando alguma coisa, não tem como. Agora, o gostoso é que a doutrina faz a gente logo perceber e falar assim, quer saber? Errei, não vou ficar me chicoteando, morrendo de culpa, nada disso. Mas deixa eu ver se eu peço para o chefe me dar forças para ver se eu acerto, se eu erro menos. Não é? E ele dá, ele fortalece. Quando a pessoa ela tem o firme propósito de deixar aquele hábito infeliz, ela vai conseguir, a pessoa vai conseguir, tá? E aí, aqui, ó, responsabilidade, é o que ele fala, ó, entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra, afigura-se laborioso prélio em duas fases, quer dizer, parece vamos pensar um teatro. Teve lá uma primeira apresentação e depois vai ter a segunda apresentação, tá? Anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Interessante, né? Tem um jeito direto, né? De médico falando, né? O André Luiz. E olha só. Aí eu pus em letra bem grandona, e até para vocês lerem comigo, olha lá. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente a insetos. Ai, meu Deus. Ele foi tão forte aqui, né? Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Olha que lindo isso, gente, essa metáfora linda que ele está usando aqui. De repente, quando a gente desencarna, a gente fica assim parecendo uma larvinha. Se a gente fez algumas coisas que não foram positivas, precisa fazer ainda uma avaliação, né, da vida, voltar para a matéria de uma forma mais responsável, com um pouco mais de vontade de acertar. Então a gente fica parecendo que às vezes a gente, nossa, está aí com desespero, tendo que parasitar, né? Parasitar no seguinte sentido, olha, mentor, me ajuda, vai lá, intercede para mim. Eles falam muito que eles fazem, os mentores André Luiz falam muito que eles vão, são as intercessões, quase que avalizam, que nem um avalista, eu não tenho dinheiro para comprar uma determinada coisa, para alugar um imóvel, e vem aqui, alguém pega lá a escritura do imóvel dele, e põe lá na jogada, vai falando, eu vou confiar em você, que nem a palestra de segunda-feira, última aqui da nossa casa, que está aí no nosso Facebook, não é? De repente, assim, a confiança, né? Então, eu vou confiar em você, eu vou te dar um crédito. E aí a gente fica como? Parasitando, né? Sugando a luz dele que vai fazer com que eu tenha uma nova oportunidade. Então, muitas vezes a gente reencarna nessas condições, tá? Alguém deu aí pra gente um crédito. E outros de nós a gente desencarna, e o que vai acontecer? Como aquela larvinha da borboleta, a gente vai virar o quê? Ele fala de falenas, né, borboletas. Então, de repente, desencarna, murchinho, quantos espíritos assim, simplesinho, vamos imaginar o Chico Xavier chegando lá no plano espiritual, todo, coitadinho, o corpinho já estava bem ruinzinho mesmo, velhinho, todo encarquilhadinho, andando, chega lá, aquela criaturinha, era uma larva? Meu Deus, eu fico imaginando, né? A hora que desencarnou e que chegou lá no plano espiritual, a irradiação de luz que devia ter, né? Então, assim, uma coisa incrível, né? Emergindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos a princípio o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico fácil de granjear. Quantas criaturas acham que vão desencarnar, vão chegar lá e tem gente que se acha bom. Um parênteses aqui, eu acho que a coisa mais difícil, gente, para algumas pessoas, é quando a criatura, quando nós, né, a gente acha que a gente é melhor do que a gente é.
Por que você se decepcionar? Eu acho que o Daniel é muito legal. E eu me decepcionei com o Daniel. Puxa, mas você se decepcionou porque você foi infantil e colocou no Daniel alguma ideia, alguma fantasia que você tinha que ele era melhor do que ele é. Ele é o que ele é, né? Tudo bem, é menos ruim. Agora, quando a criatura ela se transveste, ela põe uma capa, especialmente nós os religiosos, nossos espíritas, né? Vamos pensar. A gente chega e a gente faz de conta que a gente é bem melhor do que a gente é. E a gente acredita que é bem melhor do que a gente é. Aí a gente também não tem mais energia para melhorar, porque a gente acha que a gente se acha. Nossa, esse é um processo de fascinação, de autofascinação, e que às vezes, quando eu vejo, né, algumas pessoas que a gente vê assim, a gente fala, meu Deus, esse é um perigo enorme, porque a gente começa acreditando que a gente está muito melhor e a gente não aceita que as outras pessoas falam, olha, menos, viu? Baixa um pouco aí. Melhor coisa é a gente se sentir uma pulga, não sei vocês, né? Eu sei bem a situação que eu tô, não é? E às vezes a gente se acha assim, uma coisa horrorosa, a gente fica com vergonha, fala com Jesus, fala, desculpa aí, mestre, ainda não consegui, ainda estou nessa situação, me ajuda, porque a gente tem muito problema quando a gente começa a se achar melhor do que a gente é, tá? Então ele fala aqui que quando a gente vai lá, achando que a gente vai com um plano melhor, vai não, tá? E é bem decepcionante. Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, a gente não lembra de vidas passadas, né? Que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. E aí ele vai começar a falar, gente, de um irmão, que a gente vai contar aqui a história bem rapidinho, nesse primeiro capítulo. O que acontece? Ó, André Luiz fala, essas ponderações afogueavam-me o pensamento, reparando a tristeza e o cansaço de meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio em nosso lar. Então, assim, só para vocês notarem, você quer contar a história do Pedro? Olha o que aconteceu. O André Luiz estava ouvindo, né, o mentor falando dessas questões, né, da sexualidade, ele estava ouvindo e ele começou a pensar, e estava ele junto com um amigo, né, dali, que trabalhavam juntos, né, no Ministério do Auxílio, no nosso lar. E aí, esse homem chamado Pedro Neves, ele percebeu que ele estava muito triste, muito, assim, sabe quando a pessoa está para baixo, que às vezes a gente está, né, muitas vezes na nossa vida, a gente fica assim, muito chateado com alguma coisa que aconteceu, e aí ele falou assim, olha, o Pedro Neves, né, ele já tinha partilhado com o Pedro Neves, né, expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, quer dizer, o Pedro Neves tinha sido um cara que ele trabalhava com o Pedro Neves, e o cara era, sabe assim, forte, um amigo mesmo, um trabalhador potente ali daquele Ministério do Auxílio, que é o ministério mais pesado ali do nosso lar, atendendo espíritos com muita situação. E ele fala aqui, ó, veterano de empreendimentos socorristas, quer dizer, ele era um voluntário forte, né, socorria muita gente, jamais entre mostrar desânimo e fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Quer dizer, esse Pedro Neves era um cara assim, que era muito bem conceituado lá no plano espiritual. Um espírito que já tinha trabalhado muito ali com eles, né? Não se dizia um mentor, mas era um trabalhador potente, né? Sempre denodado, quer dizer, um cara assim humilde. Agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Quando eu li esse daqui, eu falei, nossa, é a nossa cara. É a nossa cara. Às vezes a gente acha que é um trabalhador da doutrina, né? Acontece alguma coisa na nossa família, a gente murcha e a gente vira assim. Uma criatura bastante desequilibrada, né? Não, galera, quem tá aqui, né? A gente fala, meu Deus do céu, né? Parece que caiu um caminhão na nossa cabeça. Olha, souberam, né? Então eles conversavam entre eles, né? Entre os amigos, né? Que ele estava ali, né? Daquele jeito, o Pedro Nunes? Pedro Neves, né? Estava desse jeito, por quê? Porque ele tinha vindo na Terra, aqui para a esfera física, né? Para atender a umas necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Então, o Pedro, o que aconteceu? Ele era um trabalhador lá do plano espiritual, um trabalhador já bastante tarimbado ali, já tinha uma certa
responsabilidade maior, né? Mas ele veio aqui para a Terra para fazer um socorro para a família dele. A gente já começa a imaginar o que aconteceu, né? Desde então, o André Luiz está contando, mostrara-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados na Terra, isolava-se em funda reflexão. Olha só, gente, isso é para nós. Às vezes a gente trabalha anos na doutrina, trabalha, fala de evangelho, né? Nossa Senhora, algumas pessoas que nem eu que falam muito, não é? Tem uma neta que fala muito, mas acho que ela puxou eu, não é? Que eu sempre gostei de falar demais. E fala com muita desenvoltura, né? E aí, quando chega na hora da prática, meu Deus, né? E ele também, ele veio aqui para a Terra, ouviu alguma coisa, que a gente vai narrar daqui a pouquinho, e aí ele começou a ficar o quê? Arredio. E isso é muito ruim, toda vez que a gente está passando uma situação e que a gente se fecha, né, Dani? É perigoso. Muito perigoso. É isso que você falou, a gente tem a teoria muitas vezes, né? E na hora da prática a gente não consegue. Da fraqueza nossa, humana mesmo. E a gente vai ver, né, que o Pedro Neves, no decorrer do livro inteiro, ele vai dar umas... Nossa, tem momentos que ele quer fazer alguma coisa assim, que não condiz com o que ele aprendeu, não é? E aí o mentor, um ou outro ali do livro, vai falar, presta atenção, esse não é um comportamento de cristão, não é? E olha como é que ele ficou, gente, ele entrou em depressão. Ele ficou em funda reflexão, ele fugia à conversação fraterna, que é quando a pessoa está em depressão e a gente precisa chegar e falar o que está acontecendo com você, por que você está assim arredio? E às vezes quando a pessoa é amiga de verdade, ela vai desabafar, não é? Queixava-se disso ou daquilo, na nossa cara, né? Quando a gente está muito triste com alguma coisa, a gente não consegue dizer bem o que está acontecendo, aí a gente começa a cuspir fogo na cabeça dos outros, queixar-se muito, né? E, vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Judiação, ele estava sofrendo muito, o Pedro, não é? A Leia coloca assim, ó, eu fiquei passada, diz a Leia, né? Que o cara ficou desse jeito, sendo um trabalhador, né, do nosso lar. Imagina a gente. A Leia está falando, imagina eu. Leia, imagina nós. Imagina nós. Ô, Leia, mas a história dele é forte, vamos convir, não é? Agora a gente já vê um pedacinho da história, ele não ficou chateado porque uma coisinha pequena, como André Luiz lá no livro Nosso Lar, né, que chegou aqui e foi visitar o lar todo feliz, lembra lá do Nosso Lar? E chegou no Nosso Lar, a esposa estava no maior... Sabe, era uma esposa muito legal, tinha casado novamente e amava o rapaz, o homem, né, que estava doentinho e que estava lá os filhos bem cuidados, não é? Não era uma situação assim leve que nem a do André Luiz. Vamos ver a casa do Pedro Neves, né? Muito pior, né? Desde então, gente, então ele chorava, pressentia ali na tristeza a presença de lutas domésticas, ali torturarem a alma, quais ulcerações em recidiva, quer dizer, coisa assim que estava magoando novamente o coração dele, né? E não me enganei. Agora, o que é bonito, gente? O André Luiz fala que aí ele resolveu falar com o Pedro Neves com muita delicadeza, né? Ele foi lá e chamou lá, né, para conversar com o Pedro Neves, muito delicadamente, para ver o que estava acontecendo com ele, não é? E com todo o carinho, a delicadeza, ele conseguiu fazer o Pedro Neves desabafar. E olha só, gente, ele começa a contar, o Pedro Neves. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Quer dizer, ele estava falando assim, eu sou um cara mais durão, não sou aqueles moloina, até porque não ia aguentar o que ele estava passando, né? Além disso, a experiência, desde muito, me ensinou a raciocinar. E é verdade, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai usando o raciocínio. Tem gente que critica e fala assim, essa pessoa ou aquela age muito pela razão. E eu sempre falo assim, meu Deus, mas se a razão não é para dominar o resto, se é para a gente ser dominado por emoção, que a gente sente mais aqui no coração, será que Deus não tinha que ter posto o coração aqui e o cérebro aqui embaixo? É uma questão até de anatomia. Se o cérebro está em cima, eu acredito que o pai não se engana.
parece que é para a gente ser dominado pela razão. Na evolução, nos espíritos evoluídos, com sentimentos controlados, equilibrados, aí a razão se une ao sentimento. É o sentimento. Por enquanto, se a gente deixar mas não as emoções, Dani. Se une aos sentimentos. E o sentimento maior é o amor. Não se une às emoções. Porque as emoções, elas são como o rio, como o mar revolto. Precisa ser dominado, precisa de contenção, precisa de dique. Senão, o que vai acontecer? Vai sair estourando boiada. Dá uma olhada lá em Mariana, né? Tudo bem que não era água, mas era lama, estava contido, não é? Aí o que acontece? Uai, estraga tudo. Então, vamos parar para pensar essa história, que às vezes a gente fala assim, não, eu preciso ser dominado pelo sentimento, pelo sentimento, pelo sentimento. Mas sentimento ainda humano, ele é raiva, tristeza, ódio, nojo, rancor, não sei o quê, tudo essa coisa errada. Se fosse o sentimento, eu preciso ser dominada pelo amor. Mas a gente não está ainda com essa condição, tá? Então, ó, ele fala aqui, ó. Há 40 anos, gente, 40 anos moro aqui no nosso lar. E há quase 40 anos, a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. O que ele quer dizer com isso, Dani? Há quase 40 anos, o que a esposa dele fez com ele? Deixou, esqueceu. Esqueceu dele. Decepcionou. Ele desencantou com a esposa. Tá? A esposa me levou ao desinteresse absoluto. Então, muitas vezes a gente ama uma pessoa. E amor é uma coisa que não passa nunca, né? Se você ama, não vai deixar de amar. O que acontece com muita gente? Gente, às vezes você ama muito uma criatura, a criatura te decepciona, te entristece, amigos, né? Parentes, familiares, mas a pessoa te decepciona tanto, ela te deixa tão, assim, abismada com a condição que ela é, que você, ó, recua, você se afasta. Foi o que aconteceu aqui com o Pedro Neves, né? Ela tirou ele ele percebeu que não adiantava ficar ali mais derramando afeto, porque ela estava tomando um outro caminho na vida, né? Deixei-a, quer dizer, ele desencarnou quando desinteresse do coração. Deixei-a, o que fala? Ele deixou há 40 anos, quer dizer, ele já estava há 40 anos, já tinha falecido. Desencarnado há 40 anos. Há mais de 40 anos, eu já não tinha interesse nele. Ela já não tinha. Desencarne dele, lembra de desencarnar, não teve nenhum escritório, não teve a atividade e laço de continuar. Não é? De repente, é o que aconteceu mesmo. Ele desencarnou, só que ela não teve carinho por ele. Não continua, pelo menos lembrando, puxa, esse meu marido, pai dos meus filhos, não é? Deus o tenha, que Deus possa abençoar onde ele estiver, não é? Não. Então você vê, olha só, é uma história, né? Eu acho que cada história é uma história, né? Tudo uma questão individual de cada um, mas olha só o contexto dessa história, né? O rapaz aí, o Pedro Neves. O Pedro desencarnou moço, né? Com todo na cabeça, toda a construção de vida, todos os objetivos, né? E ele desencarna um moço. Se não fosse um espírito evoluído como ele é, ele poderia facilmente virar um obsessor daquela mulher, né? E ele não, simplesmente ele viu que ela não estava nem aí para ele, evoluído como era, fez lá o seu trabalho do bem lá no nosso lar e a deixou para trás. Né? Você vê a evolução. E aí entra no que a Leia falou. Nossa, o espírito é muito mais evoluído que a gente. Sim, né? sim. Porque a gente desencarnaria e estaria querendo saber e ir atrás da esposa. Muitos se tornam obsessores da própria familiar. Não é? Do próprio familiar. Isso acontece muito. A gente acha alguém da família, o cônjuge, desencarnou, ok. Muitas vezes não consegue se desvencilhar daquele sentimento, né, de apego. De apego, fica ali. Fica obsediando. Esse daí tinha tudo para obsediar se fosse o espírito inferior. Mas ele ele deixou. Como os mentores nos deixam, gente. Como os espíritos familiares, com certeza, muitos de nós. E quando a gente pega um atalho na reencarnação e a gente vai por um caminho difícil, os nossos mentores, os nossos espíritos familiares, deixam a gente temporariamente. Só vão retomar a nossa convivência depois que a gente volta para um caminho melhor. Olha, assim de experiência, não é? Nesse sentido. Por quê? Porque o mentor não vai ficar, vai lá, meu filho, para de fazer isso, para de fazer isso. Ele tem mais o que fazer. Ele vai ajudar outros espíritos que estão mais interessados em melhorar, tá?
E aí, nesse caso, ele saiu, né, da companhia. E aí, o que aconteceu? Ele fala aqui, ó, deixei quando a mocidade das energias físicas, né? Ela estava jovem, lhe estuava no sangue. E Enedina, o nome da esposa, né, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Quer dizer, ela precisava ainda de um homem, ela queria um homem, e o que ela fez? Ela se casa de novo, o que é bem legítimo, né? Aí ele continua dizendo, ó, ao morrer, meu pai... Não, gente, deixa eu... Aqui, espera aí. Aqui... ela se associara a outro homem num segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. O que aconteceu? Olha a situação. Ela terminou desencarnando, ele desencarnou, e ela se casou com outro homem, né? E entregou os filhos dele por enteados, né? Lógico, o novo marido. Tudo muito tranquilo. Agora, dá uma olhada. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Então, agora é o André Luiz narrando, né? Homem ambicioso, senhoreou os cabedais que ele ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. Então, assim, o Pedro Neves deixou a esposa viúva rica, que também é um problema, né? E aí arranjou um marido que era muito ambicioso, aumentou ainda a riqueza, né? E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas. Quer dizer, também a gente não pode esquecer, gente, que as pessoas se associam por afinidade. Sim. Né? Ela chamou para ela um marido com laços de afinidade iguais ao dela. Tá? Então, ele ainda estava numa visão, o Pedro Nunes, né, contando, nossa, de repente, antes ela era simples, ela se apaixonou pelas comodidades demasiadas. Gente, vamos combinar. Quem tem virtude não perde nunca. Exato. Se ela era simples mesmo, ela teria olhado para esse marido e teria falado, opa, tô fora, eu não vou ficar. Ou se ele que vá para o mundo das fantasias, eu fico. E aí a gente não tem o conhecimento dessa história em si, mas a gente imagina que esse Pedro era o que sustentava e segurava essa mulher. Essa mulher. Uhum. Foi ele desencarnar logo em seguida, aí, sei lá, foi. Mostrou as asinhas. E aí quando tem pessoas que dizem assim, ó, sou muito boa, sou uma pessoa muito boa, mas se pisar no meu calo, não é uma pessoa muito boa. Não. Porque não é? Né? Se fosse boa, não teria uma reação tal. Se ela não fosse desse comportamento... Ela não teria, não é? Quem estava... Daniel, foi ótima a sua reflexão, que é verdade. Quem estava segurando ela para que ela tivesse um comportamento mais adequado era o marido. O marido saiu da jogada. Isso acontece muito em casamento, não é? Quantas vezes eu conheci um senhor, ele tinha 6 filhos, e a esposa era uma graça, né? Frequentava lá uma casa espírita que eu ainda frequento. E aí, de repente, ela era uma senhora, assim, uma senhorinha muito incrível. E esse homem é um homem trabalhador, assim, sabe, assim, uma graça ele também. Ela desencarnou, deixou ele viúvo numa média de uns 55 anos. Ele é um homem que nunca tinha encostado um álcool na boca. Passou uns 2 anos, os filhos vieram lá falar comigo e falaram, nossa, dona Nancy, precisa de ver, o meu pai está bebendo, mas está bebendo muito. Será que é só a depressão? A perda da esposa? Já é dele, né? Só então, assim, só desencadeou, tá? Alguma coisa que estava nele. A tristeza foi o estupim, tá? Mas se ele não tivesse o gancho com o alcoolismo, ele teria buscado uma outra forma de ajudar a se reajustar na tristeza, inclusive encontrando uma nova companhia, né? E aí ele, olha só, observando o esposo em aventura... isso daqui é bárbaro, gente. O que aconteceu com a Enedina? Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado, ela, Enedina, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. Vocês imaginam por que o Pedro Nunes estava tão deprimido? Depois de 40 anos no trabalho espiritual? Olha o quadro que ele encontra, gente, tá? Então, assim, ele veio para a Terra, só assim, já dando já indo lá para o final, ele veio para a Terra porque a filha dele,
A única filha que lembrava dele, porque ele saiu daqui da terra, deixando a esposa com 2 rapazinhos, 2 meninotes e uma menina. E aí a única que tinha ligação espiritual com ele, com o carinho dele, era a menina, que agora já era adulta, depois de 40 anos, né? Já estava numa certa idade, vamos pensar, uns 50 e poucos anos. E aí ele estava vindo na Terra para poder auxiliar o desencarne, né? E receber essa filha amorosa que nunca esqueceu ele. Ele não tinha 50 anos ainda. Ela ia fazer 50 anos. Ela estava para desencarnar. Tá. Câncer. Ela tinha quase meio século. Quase meio século, a filha caçula dele. E aí, de repente, assim, ela, né? Essa filha tinha essa situação de ir desencarnar. E ele veio para a Terra e encontrou esse quadro que ele já sabia. Mas, de repente, uma coisa é você saber, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Ela, de repente, tinha lá, ele tinha visto, né? E aí, o que aconteceu com essa esposa dele, né? Ela simplesmente viu, no decorrer dos anos de casado, que o marido já não se interessava muito por ela, estava lá nas aventuras. O que ela faz, gente? Ela vai para o mesmo caminho. Assim de mulheres. Hoje, então... E homens também, né? E homens. Homens e mulheres, é verdade. É o que a Léa está falando. Muitas vezes um parceiro... Olho por olho, dente por dente. Um parceiro segura uma má tendência do outro. Isso acontece muito, não é? Então, assim, é porque o casamento ele funciona. A gente tem analisado isso aí em palestras, né? Que o casamento ele funciona em regime de reciprocidade. Um segura o rojão do outro, né? E aí, assim, muitas vezes quando a pessoa não tem equilíbrio, ela fica sozinha, ela vai se demonstrar com toda a sua lixarada, não é? Ela põe toda e ela tá tranquila para fazer todas as coisas. Na nossa condição inferior, a gente vê que num relacionamento a 2, um segura o outro, porque ninguém é melhor que o outro. A gente está ali na sintonia. Diferente do caso do Pedro, que ele estava melhor, né? Tanto só a gente vê. E aí ela se transviou, por quê? Porque ela foi para o mesmo caminho, como desforra, não é? Tá, então eu vou ficar com... ver uma pessoa que vem, então vamos imaginar uma situação bem louca. O ladrão vem aqui na minha casa, assalta a minha casa, leva todas as minhas coisas, eu fico com tanta raiva que eu dou um jeito de fazer um plano para roubar, do mesmo jeito, a casa do meu vizinho. É louco. Não faz muito sentido. Né? Você tem que cobrar a casa do ladrão. Né? Então, assim, mas vamos pensar, gente, se isso tem algum significado. É exatamente isso que a Iredina fez, né? E aí ele conta a coisa mais dolorosa do meu ponto de vista. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil. E se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. Quer dizer, esqueceram de vez o pai que foi a base de todo esse dinheiro que eles tinham, não é? E fora que não ter, né? Você não lembrar do pai, gente, você negar o pai, nossa. Vamos lá. Minha pobre Enedina voltou há 10 anos, porque o André Luiz pergunta, né, nesse capítulo, e aí, e a sua esposa está encarnada ainda? Ele fala que não. Faz 10 anos, quer dizer, ela ficou 30 anos viúva, conseguiu fazer todo esse estrago, viu, gente? Há 10 anos, né, ela desencarnou, abandonando o corpo pela imposição da icterícia que lhe apareceu pelas bebidas alcoólicas. Quer dizer, ela se tornou alcoólica, teve uma icterícia, muita gente, né, com alcoolismo desenvolve a icterícia, que é uma doença hoje, até hoje, sem cura, degenerativa, gravíssima, que só consegue parar com transplante de fígado, que é gravíssimo também, é raríssimo dar certo a compatibilidade, né? No Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, tem uma ala enorme de pessoas com icterícia, sequela de alcoolismo, buscando, esperando transplante. Toda semana são feitos muitos transplantes e a porcentagem de sucesso é muito pequena, tá? Então, assim, vencida, né? Ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Ela desencarnou, gente. O que ele fez? Ele olhou aquele quadro, ele veio para cá, para a Terra, quando ela desencarnou,
e tentou ajudar, não teve jeito, né? Eu acho que ele não veio aqui para a Terra nesse momento. Ele acompanhou a vida dessa família todinha. A vida inteira, sim. Sempre que ele esteve desencarnado, ele não parou de... Ele ficou Isso. acompanhando a família. É. Tudo que estava acontecendo. Imagina o sofrimento. Todos os processos ele foi acompanhando. Verdade, ele foi acompanhando a história todinha, né? E vendo. Quando o que ele ficou? Assim que ele viu, óbvio, né? Uma mulher desencarnando depois dessa história toda, lógico que ele ficou com medo, ele fala, atemorizava a minha perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se jungira sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne, ele queria que ela ficasse mais um pouco encarnada, né? Como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Ele deve ter até intercedido, pedido para os mentores, né? Para ver se ela ficava mais um pouco, mas uma cirrose hepática, né? Que é o que ela teve aqui, é muito grave, uma icterícia, né? Uma cirrose hepática, a mesma coisa, né? Naquela época chamava de icterícia. Então, uma cirrose hepática é muito grave, não tinha jeito de reter, ela desencarnou, né? Ele fala, entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes. Quem eram essas entidades, gente? Os alcoólicos, os vampirizadores, o pessoal do sexo lá, então, que ela tinha lá. Os vampirizadores que a gente, na doutrina espírita, né, a gente fala dos vampirizadores que sugam a energia dos encarnados. Muitas vezes se relaciona a bebida alcoólica, aos vícios, não só bebida alcoólica, qualquer vício, né? Qualquer vício, drogas lícitas, compra compulsiva, todos. Mas o sexo é um vício, né? E é nesse sentido, né? Os vampirizadores também que estão com ela aí, com ela agora, sexuais. Né? Sexuais. Ela estava fazendo a viciação. Ela mesma, depois de enganar, se compraz na viciação. Sim, então, mas é isso que ele fala aqui, mais adiante, né? Ele fala, né? Em vão ele procurou estender socorro, né? Ela mesma, depois de desencarnada, o que ela faz? Ela gosta da viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar. E aqui encerra o capítulo, gente, tá? E esse nosso irmão, ele vai agora, né, nos próximos capítulos, ele vai ser um dos personagens centrais dessa história, socorrendo essa família toda, esses filhos, né, toda a turma toda, né? E aí a gente vai ver uma história grande acontecendo, com muita luta, né? E aí, lá no final, graças a Deus, como a gente sabe que o bem sempre vence, não é? Esse livro termina de uma forma linda e brilhante. Mas tem bastante coisa aí para a gente estudar, tá bom? Ficamos hoje por aqui. O nosso estudo toda semana vai ter mais ou menos esse tempo, porque é muito conteúdo. Provavelmente a gente não consiga, talvez, fazer um capítulo por cada semana. Tem capítulos que sim, que eu vi que são mais curtos. Mas isso não é o mais importante. A gente vai sempre informar vocês. Ó, pessoal, hoje a gente vai estudar o capítulo tal, até um pedaço, a gente vai estar sempre informando para quem for acompanhando, tá bom? A gente sempre anuncia pelo menos um dia antes. Lá no Facebook a gente vai continuar. Pra vocês saberem qual é o capítulo, onde que a gente está. Onde a gente vai, tá? É verdade, Helene. A Helene está fazendo aí um comentário, né? Infelizmente, muitas vezes nós chamamos, né, os vampiros, sim, né? E até faço uma colocação aí, não é? O que a gente chama de vampiros são irmãos nossos profundamente afinizados com as nossas tendências, tá? Então é bom que a gente também perceba e comece a se perceber que muitas vezes também a gente vira vampiro do outro. Quando a gente começa, o fato da gente atrair, né? Só o fato da gente atrair espíritos deste teor. Porque nós somos também. Isso. Tá? A gente está ali pertinho, né? Combinadinho, juntinho e misturado. Quando um deles decide se afastar, muitas vezes a gente chama outro para substituir. Agora, quando a gente decide mudar de comportamento completamente, geralmente a gente ajuda eles a se salvar, muitos deles. Né? Graças a Deus que funciona assim. Tá bom? Então tá bom. Isso aí, pessoal. Então semana que vem, novamente, no mesmo livro, no capítulo 2. A gente anuncia antes para vocês se programarem. Tentem ler o capítulo antes, quem tem o livro, quem não tem, dá para pegar um PDF no próprio site da Google, na pesquisa do Google. Consegue também e acompanhe com a gente, tá bom? Então vamos finalizar agradecendo a Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade desse livro
tão lindo, tão forte, que nos faz refletir e muitas vezes vai fazer-nos mudar os nossos conceitos de vida. Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade. Aos mentores da nossa casa, que estão presentes aqui, presente ao lado de vocês, e eles irradiam toda a energia do bem, eles têm essa capacidade de irradiação, então todos nós fomos atingidos por essas bênçãos de cura, de paz, de compreensão. Obrigado, Jesus. Permita que mais vezes possamos estar unidos pelo conhecimento, pelo aprendizado e pelo amor do Cristo Jesus. Nos proteja nessa semana, nos dê oportunidades de aprendizado, de trabalho, e que possamos estar sempre protegidos, em nome de Deus, em nome do nosso médico maior, que é o Cristo. Nos abençoe e nos proteja agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado.